Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar com o pessoal de uma startup de transporte chamada Boozer. Eles estão fazendo um trabalho muito legal com tecnologia lá. E hoje a gente vai falar sobre formação de desenvolvedores, sobre a quebra do monolito deles em microserviços e várias outras coisas mega interessantes. Bora lá para esse papo? E para trocar essa ideia com o pessoal da Boozer, eu tô aqui com vários convidados hoje. Primeiro eu queria dar um oi para Beatriz Martins, que é desenvolvedora web júnior por lá. Como é que você tá, Beatriz? Oi, gente. Tô muito bem, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Estamos também com o Tony Lâmpada, que é Tech Manager por lá. Como é que você tá, cara? Tô ótimo, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui também. Isso aí. Estamos também com o Tairone Damasceno, que é Tech Leader lá na Boozer. Como é que você tá, cara? E aí, tranquilo? Animado aqui, bater um papo maneiro. Pra fechar o time da Boozer, tô com o Yuri De Silvio, que é Principal Engineer. Beleza, Yuri? Beleza, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre a Boozer e todas as tecnologias que a gente tem aqui. Pessoal, para começar, eu queria perguntar o que é a Boozer, o que vocês fazem aí? A Boozer é uma plataforma de tecnologia que ajuda a fazer um novo modelo de transporte rodoviário que a gente chama de fretamento colaborativo. Esse modelo é melhor para as empresas que trabalham na rodoviária, para as empresas que trabalham com o segmento rodoviário, e é melhor para os passageiros que conseguem ter passagens mais baratas, mais em conta, com mais tecnologia, mais fácil. Como funciona pra mim como usuário? Se eu baixar a Boozer, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma passagem direto? Eu vou solicitar uma passagem? Eu vou me unir a outras pessoas pra, de repente, fretar um ônibus pra lugar específico? Como que funciona na prática? Por trás dos panos, você vai estar fretando um ônibus junto a outras pessoas, mas o que você faz é baixar o aplicativo no seu celular e vai fazer uma reserva da sua viagem, da sua origem para o seu destino, escolher a data, o horário, o assento que mais lhe agrada, comparecer 30 minutos antes do embarque e ser feliz. E quando que a Boozer começou, pessoal? Quantos anos tem a empresa? Final de 2017 começou a parte da tecnologia da Boozer, né? Primeiro commit aí de código, né, para criar o sistema de reserva, né, na internet. É dessa época aí, final de 2017. Mas a empresa já existe, né, começou a dar os primeiros passos aí no meio, né, acho que era junho de 2017, com os dois founders fazendo ali a primeira viagem num modelo de MVPzão, assim, de juntar a galera ali no Facebook para fazer um primeiro grupo de viagem, né, um primeiro grupo de fretamento colaborativo. Então, é isso, né, a gente considera que o nascimento da Boozer é junho de 17. Portanto, 5 anos aí de estrada, né? Empresa jovem, então, né? 5 anos é bem recente. E qual que é o tamanho de vocês hoje? Quantas pessoas, quantos desenvolvedores vocês têm hoje na empresa? Hoje a gente tem em torno de umas 520 pessoas no total de colaboradores na empresa. O time de tecnologia gira em torno de umas 120 pessoas, 130. E aí um monte de dev, uma galera de produto, engenheiro de dados, cientista de dados. Bastante gente já, hein? Cresceram bastante nesse tempo, gente. Eu imagino que o desafio do crescimento é uma conversa que a gente pode ter à parte aqui depois, né? Quando tudo começou, quais foram as tecnologias escolhidas para começar o produto? Desde o início, né, a gente escolheu tecnologias simples. Então, o produto foi todo feito com Python, com o framework do Django, né, que é o mais conhecido, o maior de Python provavelmente, e JavaScript com Vue.js, que acho que junto com React são os dois maiores, talvez junto com Angular aí, não tem muitas outras alternativas do mesmo tamanho. A ideia sempre foi fazer com ferramentas simples para a gente conseguir facilitar o nosso crescimento, né? Facilitar as contratações. E além disso, a gente tinha um aplicativo que também era baseado em web views, que então era tudo muito com a mesma base de código, né? Entendi. Então, vocês optaram pela simplicidade ao invés de escolher uma tecnologia mais esotérica, pensando já no crescimento a longo prazo, né? Acredito que não foi pensando no crescimento de longo prazo, foi pensando no que a gente tinha que entregar no início, né? Eu nem estava nesse início, na verdade. Desde o início foi sempre a tecnologia servindo um produto, e para isso a gente precisa conseguir entregar rápido. Usar tecnologias simples facilitam a gente a iterar mais rápido e entregar o que realmente é necessário, né? Não ficar
lutando com uma tecnologia nova, com modinha que ninguém conhece, a gente consegue entregar um produto cada vez mais rápido com ferramentas fáceis de usar, né? Eu estava no começo, eu fiz essa escolha, né? O primeiro commit lá de dezembro de 2017 é o meu, né? O critério de escolher tecnologia na minha cabeça sempre foi uma coisa assim, olha, tem que resolver bem um problema, tem que resolver o problema direito, né? Precisa ser um conjunto de tecnologia que as pessoas se apaixonem fácil, sabe? Tem tecnologias que a pessoa bota a mão e se sente bem de trabalhar com aquilo. Python, Vue.js, o Flutter, né? Eu mesmo não sei Flutter ainda, mas eu já sei de ver pela reação das pessoas que a turma que começa a mexer fica super empolgado, sabe? Tem aquele negócio, nossa, isso aqui vai ser muito bom e tal. Flutter é um negócio que a gente está começando, é mais recente do que o Python eu vi aqui na Busa. Você quer a tecnologia que tem aquela googlabilidade, né? Eu costumo brincar que você fala, olha, o que você quer é a hora que o negócio der pau, você pega aquela mensagem de erro, cola no Google, o primeiro resultado já é o Stack Overflow. Você pode, com tranquilidade, pular a pergunta e ir direto para a resposta. E já tem lá a informação que você quer, né? Então, é isso. A escolha tecnológica é muito puxada pela necessidade do negócio mesmo. E a gente tende a ser mais conservador no sentido de vamos usar o feijão com arroz que resolve o problema do negócio. Sim, faz todo sentido. Isso que você falou aí, Tony, é uma coisa que eu já tive muitas discussões com pessoas em rede social e em vídeos e em lives, enfim, sobre escolha de tecnologia, né, que às vezes nós, que somos pessoas mais técnicas, né, desenvolvedores e pessoas técnicas em geral, às vezes a gente fica muito discutindo detalhes pequenos, performance, sintaxe e outras coisas que no fim das contas são importantes, obviamente. Esse negócio da tecnologia, ela ser madura, ela ter uma grande comunidade, de muitos problemas já terem sido resolvidos com elas, da googleabilidade, isso aí que você falou, né? Nunca tinha ouvido esse termo, mas é um bom termo. É realmente uma coisa que faz muita diferença. Se você for comparar, né? Você vai pegar uma linguagem um pouco mais jovem e esotérica, entre muitas aspas, aí, como o Elixir, por exemplo, você vai encontrar bem menos coisas, você vai ter bem menos devs, você vai ter bem menos perguntas, uma comunidade bem menor. Claro, em muitos cenários a tecnologia se encaixa e funciona perfeitamente bem, mas é muito legal, né? Pra gente, mais uma vez, pra gente que é técnico, às vezes é muito da hora fazer algumas coisas ali, né? De uma maneira diferente, mas no fim do dia, eu acho que no contexto de empresa, esses fatores que você falou aí, a gente tem que levar muito em conta mesmo. Porque, assim, as pessoas gostam de aprender coisas novas, mas é que aprender mesmo. Tem bastante coisa nova que você precisa botar a mão pra você descobrir se faz sentido pro seu contexto ou não, né? E se você for conservador demais, você às vezes acaba perdendo uma oportunidade. Você precisa escolher onde você vai se posicionar, né? E o que tem no extremo? No extremo tem você casar com a tecnologia que vai necessariamente ficar velha, porque tudo avança muito rápido, né? E você corre o risco de ficar, digamos assim, obsoleto. E no outro extremo você tem o risco de você falar para o time, olha, usem o que vocês quiserem, vale tudo, e vira um playground tecnológico, um Frankenstein de um monte de coisa diferente que não se conversa em termos de plataforma tecnológica, até de time, né? Então a gente estrategicamente se posiciona um pouco mais perto desse lado um pouco mais conservador e tem funcionado bem pra gente, né? Eu sempre falo, fica à vontade para estudar outras coisas, tal, mas vai testar em projetinhos pessoais primeiro e tal, porque cada introdução de um elemento tecnológico novo dentro da firma, dentro da empresa, é um peso a mais que entra na mochila, não é só sua, né? Entra de todo mundo vai ter que cuidar daquilo, né? Então precisa ter uma necessidade de negócio real puxando, né? Essa nova escolha tecnológica. Por muito tempo aqui a base tecnológica da Busa foi o Python com Django, o Vue.js com Nuxt ali na frente, no front-end, o bancozão relacional Postgres lá atrás, deploy lá com Docker na Amazon, né? Recentemente agora a gente vem adotando coisas novas como o Flutter para resolver um problema específico que apareceu mais recentemente ali no aplicativo motorista, o próprio Kubernetes como uma plataforma de execução de serviços, agora que a gente está tendo que quebrar o monolito, e que é também uma iniciativa que a gente já começou há um tempo atrás, o Yuri pode falar mais, são decisões, né,
que são tomadas olhando para a necessidade do negócio acima do meu desejo de usar coisas novas e brilhantes. Qual que foi o momento que vocês começaram a crescer mais? Tanto como empresa quanto como aplicação, que eu acho que deve estar interligado de alguma maneira, né? Eu acho que a gente nunca parou de crescer, né? Desde 2018, antes de eu entrei em 2019, a Boozer começou e cresceu muito rápido. A mesma página de Facebook que foi criada já foi muito grande inesperadamente, né? Por isso que a Boozer cresceu tão rápido. E desde que quando eu entrei, tava patrocinando time de futebol, e a gente não parou de crescer em nenhum momento, tirando a pandemia, que a gente teve que desligar completamente, né? Viagem de ônibus, ninguém queria fazer, não era seguro fazer. Então foi o único momento que a gente parou o crescimento. E sei lá, dos últimos 3 anos, acho que pelo menos umas 3, 4 vezes a gente tem crescido e trazendo vários desafios novos, né? O que há 2 anos era muito bom, soluções que a gente deu há 2 anos já não se encaixam no que a gente precisa hoje. O tamanho do nosso código se multiplicou também. Quantidade de desenvolvedores também, né? Primeiro ano que eu estava aqui tinha 13 desenvolvedores, hoje tem 100. É um crescimento muito rápido e problemas muito grandes que a gente vai criando com isso, né? Não só de código, mas de time. O que vocês acham que é mais difícil de resolver? Desafio de código ou de time? De time, com certeza. 90% dos problemas são de comunicação, como todo lugar. Bem, falando de código e de tecnologia, vocês já mencionaram aí que o produto ele cresceu como um monolito, né? Em determinado momento ele começou a se tornar um problema. Eu queria entender até onde, né, isso se tornou um problema, por que se tornou um problema, e depois a gente pode falar um pouco sobre como vocês estão fazendo aí para resolver esse problema. A gente começou com um monolito, né? Um monolito no front-end e um monolito no back-end, basicamente. Aos poucos os front-ends foram se separando por terem necessidades muito distintas, né? Uma era a aplicação que o motorista precisa usar, a outra é o nosso parceiro das empresas de ônibus, outro é o nosso time interno, são vários clientes diferentes, e a página do site, né, que é o que todo mundo conhece. Então nisso aí já surgiram alguns sistemas diferentes, mas isso só no front-end, o back-end continuava sendo um monolito. E aí com o nosso crescimento começou a ter problemas maiores, não só de separação de responsabilidade nos sistemas, mas de forma de trabalho. Os desenvolvedores não conseguiam mais trabalhar todo mundo na mesma base, porque acabava sempre um pisando no código do outro por acidente. Por mais que você tente fazer separação de responsabilidades, acaba caindo em vários cenários que um monolito com 2 anos de vida, cheio de débitos porque a gente está crescendo muito rápido, acaba causando problemas, né? Em termos de escalabilidade do sistema, a gente conseguia crescer provavelmente por muito mais tempo. Hoje a gente ainda poderia estar 100% monolito, ainda aguentaria. Mas o sistema de trabalho não suportava mais isso, porque a gente precisava de contextos menores, né? Quando você contrata alguém, a pessoa tem que já começar conhecendo uma base gigantesca de código, enquanto quando já pega um serviço menor e específico, que talvez o time dele vai trabalhar só com aquilo, ele não precisa nem conhecer, ou pelo menos vai conhecer só quando realmente for necessário o monolito, e vai conhecer só os pedaços necessários para ele. Foi muito mais uma decisão de pessoas, nossos times precisavam disso para conseguir escalar, do que de tecnologia. Em termos de tecnologia, seria muito mais fácil manter um sistema só. Eu lembro, né? Um dia a gente estava falando de é a hora ou não é a hora, né? De quebrar o monolito. E aí o Yuri falou um negócio que eu, assim, guardei comigo até hoje, né? Precisa quebrar o monolito não é para escalar o software. A gente precisa quebrar o monolito para escalar o time. Eu peguei aquilo para mim e fez puff, né? Caraca, é verdade, né? O problema que a gente tem que resolver é esse, né? E é importante saber o problema que quer resolver. Seria uma otimização prematura quebrar para microserviços pensando em otimização de performance mesmo, então. É otimização até no lugar errado, né? N outras 1000 maneiras de otimizar performance de código aqui, quebrar o sistema em microserviços, não necessariamente melhora a performance, pelo contrário, às vezes pode até piorar. E eu fiquei curioso agora sobre outras coisas que vocês fazem aí para melhorar a performance. Quando eu cheguei na Boozer, né, 2019, já tinha 1 ano e meio de vida, era um MVPzão que tinha acabado de começar a escalar em um nível maior do que a gente estava acostumado. E nisso começaram a surgir problemas.
Meus primeiros meses de trabalho foram basicamente olhando gargalos de software, né? Então consultações em banco de dados, consultas que são feitas muitas vezes, então o código que, ainda mais usando o Django, que tem um ORM que te deixa muito fácil não enxergar as consultas que você está fazendo, é muito fácil você se perder aí e usar como se isso fosse de graça. Para uma aplicação pequena é irrelevante, mas conforme você vai crescendo, fica insustentável. Muitas operações que a gente implementou lá no início foram pensando em, a gente faz a viagem de ônibus, São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, e para esse cenário talvez funcionasse, né? Mas aí a gente começa a ter rotas muito maiores, então rotas que passam por 50 cidades, por exemplo. Nisso aí você vai multiplicando suas dificuldades várias vezes, e os algoritmos que não foram pensados em performance, porque a performance não era necessária para 3 pontos, começam a doer quando você fala de 50. Não são 50, são várias multiplicações em cima disso, né? Então vai ficando cada vez mais lento, mas em geral as otimizações não são no Python, né, ou em qualquer aplicação. A otimização é na sua arquitetura. Parar de chamar o sistema, então colocar caches na frente dele, reduzir as chamadas de banco de dados, então colocar caches na frente do banco de dados e consultar eles, e para operações pesadas você sempre usar esse cache ao invés de se preocupar em bater no banco de dados, né? A gente passou por problemas grandes quando a gente começou a fazer anúncios muito grandes, né? Logo no início da pandemia, a gente patrocinou algumas lives que eram gigantes na época, que estava todo mundo assistindo lives. Então, nesses picos a gente teve dificuldade de escalar porque a gente escrevia demais no banco de dados. A gente resolveu toda a parte de leitura, então nossos caches estavam muito bons. Mas a escrita não. A escrita no banco de dados também pode derrubar a gente. Então a gente tem que escrever menos. Como que escreve menos? Agrupa em blocos e escreve vários registros de uma vez. Nem toda operação você pode tratar assim, mas para operações de grande escala a gente tem que conseguir construir nossa arquitetura pensando nisso, né? Então, um log de atividade que a gente tem, eu preciso desse registro, mas eu posso processar ele 5 minutos depois e não vai doer em ninguém. Muito mais repensando a arquitetura e repensando como o sistema como um todo funciona do que realmente o código. Melhorias de código existem, mas em geral são para reduzir o uso de recursos em outro lugar, né? Então, para fazer menos chamadas de banco de dados, para olhar para alguma outra fonte de dados mais eficiente, e assim a gente conseguiu ir melhorando demais ao longo do tempo, né? Cada passo que a gente dava, a gente ia aprendendo alguma coisa. Às vezes caía, às vezes a gente não caía, mas a gente sabia que, aqui doeu. Nosso monitoramento mostra um monte de coisa. Durante um dia normal de trabalho, a gente acompanha isso também. Então, ok, isso aqui não está caindo hoje, mas eu sei que ali tem um gargalo que a hora que alguém bater mais forte ali, vai travar, vai causar algum efeito inesperado. Então a gente tem que trabalhar, antecipar esse problema, né? Antes de realmente existir o problema. No caso das lives, a gente antecipou o problema de leitura. Então a gente aguentou toda a leitura, mas foi tanta carga que a escrita travou o nosso banco de dados, mesmo com toda a preparação que a gente teve. Nesse dia, até o nosso load balancer da Amazon travou junto, porque ele não consegue escalar tão rápido quanto a gente precisava. Foi um outro aprendizado. Nem a Amazon é infinita, você tem que saber usar ela. A arquitetura dela é muito eficiente, mas a gente, não sabendo um detalhe do funcionamento do load balancer, a gente acabou abusando dele e tendo problemas também por isso. Cache, pensar em arquitetura, investimento pesado em monitoramento, porque sem monitoramento você não consegue, né? Tem um jeito de cuidar disso, não é ficar fazendo teste de carga, você não vai conseguir fazer um teste de carga do jeito que o mundo real vai, né, fazer no teu sistema. Você tem que monitorar e jogar coisa para processamento assíncrono, né? Você processa dentro do request, joga para uma fila e deixa processar mais tarde, né? Tivemos sorte de conseguir, em primeiro lugar, ter o Yuri no time, né? Em segundo lugar, tivemos sorte mesmo de ter vários eventos aí que chegaram assim, perto de derrubar a gente, né? Parecia que Deus mandava ali a carga de usuário necessário para chegar ali no 99% para ferrar com tudo, né? E é justamente nessa hora que
que o teu monitoramento mostra exatamente onde é que estão os pontos que iam quebrar ali, que você conserta para a próxima vez se aguentar mais. E você não sabe com a capacidade, você sabe com a capacidade na hora que vem a porrada, né? O time do marketing tenta derrubar a gente direto. O time do marketing se esforça para fazer campanha e botar 1 milhão de novos usuários entrando, mas a gente tá se esforçando para segurar a Black Friday aí. O nosso objetivo é não se preocupar com o Black Friday, né? A gente tem que estar preparado o tempo todo, porque acontecem coisas diferentes o tempo todo. E se a gente tiver que se preparar lá, a gente vai cair em algum momento em outra coisa. E em uma startup tudo acontece muito rápido. Então, vamos sair na televisão. Fecharam isso semana passada, semana que vem vai estar no ar, se vira. E se a gente deixou para pensar nisso agora, já era, já não tem o que fazer. Então é um trabalho contínuo. A gente tem um time que se preocupa basicamente com qualidade das coisas, melhorias contínuas, né? Então a gente está sempre acompanhando o que está em produção, o que está parecendo que está ruim em produção, a gente já começa a atuar para evitar um problema maior. E pessoal, voltando à quebra do monolito e microserviços, como é que está sendo esse processo e quais são os principais desafios para fazer isso acontecer? Assim como quase tudo que a gente faz aqui, sempre dando passos pequenos. Então no início, quando a gente decidiu, vamos começar a ter serviços separados, a primeira coisa que a gente fez foi extrair alguns pedaços de código, isolar eles bem, a ponto de depois só copiar eles para fora e continuar funcionando, né? Isso permitiu a gente já ter uma aplicação rodando eficiente do lado de fora na hora que a gente quebrou. E aí a gente consegue fazer coisas que mantêm a qualidade, pensando que esse novo serviço a gente ainda não confia nele. A gente fez tudo que a gente sabe, tudo que dá para fazer, mas a gente não confia 100% nele. Então a gente tem no fallback dentro da aplicação para, se eu precisar, eu desligo esse novo serviço e redireciono meu tráfego para o que eu sei que já funciona, né? Sempre tendo um caminho de segurança, tentando evitar passos muito disruptivos que causam incerteza e muita instabilidade no sistema, por mais que a gente tente fazer da melhor forma. Sempre atuando da forma que a gente sabe que as coisas quebram. Tem que estar preparado para isso e construir a solução já pensando nisso, né? Depois a gente teve outros projetos que já começaram a surgir fora do monolito, já com soluções que ainda não existiam no monolito, né? Então já foram nativas de fora, sempre pensando que esses sistemas podem quebrar, porque eles são menos estáveis, porque estão em desenvolvimento, então tem uma aprendizagem gigante aí. Por exemplo, quando a gente começou a rodar com Kubernetes, por algum tempo a gente teve instabilidade de rede que a gente não sabia de onde vinha, e até resolver isso, os sistemas falhavam, e a gente, beleza, vamos estabilizar isso, depois a gente resolve e volta para o caminho que a gente quer chegar no final, né? Então é sempre um aprendizado contínuo e sabendo que a gente tem que dar passos pequenos que a gente consegue voltar, porque cada mudança grande dessas acrescenta complexidade no sistema, que no fim ajuda o desenvolvedor e facilita o nosso processo de desenvolvimento como um todo, mas adiciona complexidade e dificulta a nossa operação de sistemas, né? Operar um monolito é 10 vezes mais fácil ou mais do que sei lá quantos microserviços ou coisas do tipo. E então a gente tem sempre um aprendizado contínuo para chegar onde a gente quer. A gente sabe que com o monolito a gente não vai conseguir evoluir para sempre. Então, beleza, vamos seguir no caminho que a gente entendeu que faz sentido, constrói novos serviços, começa a rodar novos serviços e serviços melhores, cada vez mais estáveis, né? Mas todo esse processo tem muito aprendizado. Então, tentar fazer isso de uma forma muito rápida geraria tantas dores que não valeria a pena. Então é realmente um trabalho de longo prazo. No início, quando começou a surgir a conversa de quebra de monolito, era uma conversa sobre, vamos esse mês gastar com quebrar o monolito. Não, calma, isso é um trabalho de ano. Então é um trabalho de longo prazo que a gente está construindo aos poucos, e acho que já tem serviços rodando muito bem fora, e alguns que a gente ainda está aprendendo como fazer rodar bem, principalmente os que impactam muito o usuário final, né? O usuário do site em si, que é uma carga muito maior, então nossos requisitos de latência e de resposta tem que ser muito mais rigorosos, senão a gente acaba tendo problema. Então aí nesse ponto que estão nossos maiores gargalos de migração. Os serviços internos é muito mais fácil de evoluir e até tomar um pouco mais de risco, porque afeta
menos pessoas, por mais que ainda assim a gente se preocupe em manter tudo estável. Agora que vocês não têm só o monolito, né, que vocês estão quebrando e serviço e tal, vocês estão saindo um pouco do feijão com arroz do Python ali, se aventurando em fazer alguns serviços em tecnologias diferentes, ou não, a visão continua a mesma? Eu acho que continua, em geral, o mesmo, mas já tem coisas novas surgindo com algumas tecnologias parecidas com o que a gente tem. Então, Python ainda é nosso stack principal de back-end. A gente não é uma obrigação, mas a gente sente que todo mundo conhece Python, é algo que tem uma comunidade legal, como a gente falou, tem Googleabilidade. Então, a gente costuma manter essa stack principal, mas como o Tony falou, já tem algum front-end saindo para Vue.js, para Flutter. Eu acho que já tem algumas coisas em Python no back-end rodando com Fast API, que é um novo framework. Não acho que é escrito em pedra, mas enquanto estiver sendo suficiente, estiver sendo útil para a empresa e estiver sendo bom, estiver resolvendo bem os nossos problemas, acho que a gente mantém. Se tiver um novo problema que necessitar de uma nova tecnologia que o Python, por acaso, não dê mais conta, não acredito que a gente vai ter nenhum problema em migrar para ela. Talvez só aprender. Isso, é bem por aí. A gente, mesmo esses novos serviços, a maioria continuou na mesma stack, com Django. Alguns tomaram algumas decisões um pouco diferentes, e tudo bem, mas no momento que você adiciona novas tecnologias, mesmo que sejam todas em Python, você tem que aprender a usar elas, né? Então, novas ferramentas, coisas que a gente tem dado pronto para o Django, agora você tem que se preocupar em vou ter que implementar a mesma coisa para Fast API ou para Async.io, tudo de Python, ou para qualquer outra ferramenta. A gente, em algum momento, vai acabar indo para outras linguagens, quando fizer sentido. Tem partes do nosso site que tem requisitos de performance muito altos, né? Então, ok, talvez em algum momento a gente vai precisar pensar em uma outra linguagem para isso, sabendo que Python não é das linguagens mais rápidas, mas a gente consegue... a gente não tem um problema direto com isso em geral. Como todas as outras decisões, né, conforme a necessidade de produto, a gente consegue tomar decisões melhores tecnológicas. Então, Fast API, Flutter, por uma necessidade de segurança das viagens, a gente adicionou, para aumentar a segurança das viagens, né? E Fast API, por ser um sistema muito menor que, ok, vamos usar uma outra ferramenta para aprender sobre ela, porque a gente tem que saber que Django não resolve todos os problemas, mas dificilmente ele é uma barreira, né? Então, enquanto ele não for essa barreira, tá tudo bem continuar com ele. Uma das principais razões pelas quais vocês começaram a fazer esse processo de quebra do monolito foi para melhorar a organização do trabalho e contratação. E aí, tá dando resultado? Bom, sim, né? As pessoas que hoje conseguem trabalhar fora do monolito, elas não estão mais sujeitas a digamos assim, um atraso normal de estar dentro do monolito. Por exemplo, se está dentro do monolito, você tem que esperar a build do monolito, que demora uns 10 minutinhos ali para fazer um deploy, né? E você, por exemplo, o Tyrone está com um sistema de incidentes novo aí, né? Um sistema que é separado só para controlar quando acontece, olha, furou o pneu, tal, aí registra, né? É o sistema de incidentes nosso aqui. E aí já está separado, né? Então, a build dele é rapidinho. 1-2 minutos, já roda todos os testes, já dá o deploy. Então, a gente já começa a colher os frutos, né, de ter alguns times que conseguem entregar uma boa parte do valor que precisa entregar sem precisar tá mexendo, né, tá interagindo com o codebase do monolito dentro do dia a dia, né? Mas é um trabalho que, como o Yuri disse, né, é lento, né? A gente ainda tem muita coisa dentro do monolito. O próprio time do Tyrone que mexe no sistema de incidentes integra com o monolito, tem que fazer algumas manutenções lá dentro do monolito para continuar entregando valor. Mas com relação à contratação em si, eu não acho que sair do monolito é o argumento para conseguir atrair pessoas, né? Olhando para trás, assim, é uma coisa que normalmente, porque eu entrevisto muita gente, né? E os candidatos perguntam. Acho que a pergunta também é sobre contratações, sobre as linguagens que a gente usa, né? Não só sobre o monolito. Então,
Django, Python ajudam bastante na contratação. Ter uma stack praticamente unificada facilita muito a contratação, porque a gente pode contratar para qualquer time e essa pessoa vai navegar onde ela quiser depois, e ajuda principalmente no desenvolvimento de novos devs. Então, a Bia, por exemplo, fez parte da primeira turma do Boozer Camp, que foi o nosso primeiro teste de formação de desenvolvedores praticamente do zero, né? Ter uma stack unificada permitiu um aprendizado muito mais direto. A gente ensinou Django, ensinou JavaScript, Vue, e vamos começar a trabalhar. E em 3 meses ela estava produzindo como dev, normal. E acho que, sei lá, ela já está 1 ano e meio na Boozer, evoluiu demais, junto com mais uns 10 aí, que a gente conseguiu evoluir muito rápido por ter uma stack simples de ser usada, fácil de ensinar, e agora a gente está replicando a mesma coisa para 39 pessoas no Boozer Tech, né? Mas, ainda que a gente tenha uma stack ali definida em Python e JavaScript, Vue.js, eu acho bom deixar claro que isso não é um limitante para contratação. A gente tem devs aqui com backgrounds diversos, desde Python até Java, PHP e sei lá mais que loucura o pessoal já está usando antes aí. Mas não é um empecilho para contratações, não. Bom, fala aí um pouco mais aí do Boozer Camp, o que seria isso? Bom, então como tudo na Boozer, né, o Boozer Camp é uma iniciativa que surgiu de um problema. E o problema era, ali no meio do crescimento, contratação de devs. Dev tava difícil de achar no mercado, tava caro, tinha vícios de outras empresas. Então, numa conversa ali, Tony e Diogo, né, acho que a ideia veio do Diogo, eles falaram assim, vamos então ver quanto tempo a gente precisa pra pegar uma pessoa que tá motivada e ensinar pra ela e ver quanto tempo ela consegue, de fato, entender, aplicar isso e trabalhar na área, né? Então, basicamente, foi um bootcamp em que, como o Yuri falou, né, o Tony e outros desenvolvedores davam aulas ensinando a stack básica da Boozer, então isso facilitou, de fato, né, a inserir essas pessoas depois em outros times. Foi um bootcamp, daí tiveram 2 turmas, né? Então, já que era um teste ali, vamos ver se a gente consegue fazer isso, se isso funciona, se a gente consegue contratar pessoas, aproveitar essa mão de obra. Mas se a gente for, né, errar, como o Tony fala, é sempre bom errar rápido. Então, a gente fez uma turma lá de 5 semanas, que foi a turma que eu participei, então foi assim que eu cheguei, de fato, na Boozer. Então, em 5 semanas, a gente teve várias aulas, né, sobre essa stack da Boozer, a gente teve um projeto prático para fazer, a gente teve acesso ao código da Boozer, a gente teve acesso a reuniões dos devs, a gente pôde, assim, entender, de fato, como os devs trabalhavam no dia a dia. Em paralelo, a gente ia aprendendo a tecnologia, aprendendo a usar e aprendendo os problemas, né, quais problemas a gente resolve, podendo, assim, de fato, viver o dia a dia da empresa. Nessa primeira turma, a gente tinha 6 pessoas, 4 foram contratadas, né? Então, foi um resultado, assim, 5, né? 5 foram contratadas, 4 estão aqui até hoje, né? E depois disso, a gente teve uma segunda versão, que foi de 3 meses, né? Então, em 3 meses, participaram 13 pessoas. A gente tem 8, né, que foram contratadas. E em 3 meses a gente já viu até uma diferença, assim, né? Acho que eu sempre digo, né, pro Tony, 5 semanas foi muito bom, foi muito legal, mas às vezes você aprende tanta coisa que você tem aquela dificuldade de internalizar bem, entender bem, aplicar bem, né? Então acaba sendo muito rápido, né? Digamos assim. Acho que 3 meses, de fato, a gente percebeu que era um tempo melhor, talvez. Mas a ideia era essa, então, né? Pegar os desenvolvedores e ensinarem os devs, né? Como o Tony sempre fala, a educação funciona, né? E a gente vê como uma solução para vários dos problemas. E daí veio a evolução, né? Justamente agora pensando no problema, não só de contratação, mas do possível apagão da área de tecnologia, né? Que tem sido muito comentado. Então, em vez de pegar pessoas que sabem um pouco de programação, que já sabem que querem essa área e etc., vamos pegar pessoas do zero, vamos oferecer, de fato, uma universidade, uma formação acadêmica. Vamos ensinar lá desde o comecinho, desde a lógica de programação. E nisso a gente criou o Boozer Tech, né, que é esse programa em parceria com a Descomplica. Então a gente pegou 39 pessoas que foram selecionadas com base na prova do Enem para estagiarem com a gente desde o dia 1, com Bolsa Auxílio, terem aulas na Boozer aqui com os desenvolvedores sobre tudo de computação, né, assim, da área de web, de front, de back, de dados. E, em paralelo, eles fazem um curso universitário EAD no Descomplica para também ter a questão do diploma, né? Então, de fato, é uma universidade, com todos os trâmites lá do MEC, né, necessários. Então, essa tem sido nossa solução, né, para poder ajudar também, né, o mercado e
se garantir, assim, né, pros próximos anos, né? O Tony sempre fala, o lado bom de, entre aspas, bom de não ter contratado todo mundo que passou pelo Boozer Camp é que sobrou pro mercado pessoas também que foram capacitadas. Então, acho que vale a pena até nesse sentido, né? Um aspecto inovador é que a turma ganhava para vir aqui estudar, né? O pessoal... Eu lembro que nos primeiros anúncios lá do Boozer Camp, né? E o pessoal chegava aqui para uma bolsa de R$1.500, né? Aí o pessoal comentava embaixo, pô, eu queria fazer o curso do Tony, porque no primeiro era eu que fui lá dar aula, né? Queria fazer o curso do Tony, mas tá muito caro, R$1.500 e tal. Eu tive que ir lá explicar, não, cara, não, você não tá entendendo. O preço é negativo, né? Eu vou te pagar R$1.500. E é isso. Nos dois Boozer Camp, no Boozer Tech, é assim, a pessoa ganha para vir aqui estudar com a gente e aprender com os melhores que a gente tem aqui dentro. Né? Acho que o legal também é que agora a gente que participa do Boozer Camp, já tá há um tempo aqui trabalhando, já consegue, por exemplo, ajudar as pessoas do Boozer Tech, né? Isso é interessante, porque assim, a gente também não conseguiu absorver todo mundo que passou pelo Boozer Camp, não porque a gente não queria, ou porque as pessoas não aprenderam, mas porque para cada dev júnior, você precisa ter alguém mais sênior que vai poder continuar o aprendizado dessa pessoa. Então, assim, esse é um grande problema da área, né? Assim, tem bastante júnior, e precisa, porque a gente precisa formar pessoas, porque a gente vai precisar dessa mão de obra no futuro. O importante é que se você começa a formar agora, daqui 5 anos, você tem bastante dev sênior, né? Então, acho que tinha essa visão também de a longo prazo, né? De como isso poderia ser benéfico para a Boozer. E tem feito bastante sentido. E é o que o Yuri falou, né? Por ter aprendido exatamente no curso a stack que a maioria dos times usam, a gente teve vários Boozer Campers que entraram num time, depois migraram para outro. E isso acontece de uma forma um pouco mais fácil, porque eles aprenderam a mesma base, que é a base utilizada. Agora que os times vão crescendo, talvez uma mudança de time de um time para o outro, você tem que aprender alguma coisa nova que você não viu ali atrás, né? Mas facilitou muito a questão do monolito nesse começo, né? Sobre essa questão de formação e contratação de júniores, a gente poderia ficar mais 1 hora aqui só conversando sobre isso. Eu adoro conversar sobre isso, adoro trocar ideia sobre esse assunto e eu acho que é isso que vocês falaram, né? A gente tá num momento aí da área de tecnologia onde falta mão de obra, né? Eu digo falta entre aspas porque o que falta são pessoas sêniores, né? Porque a grande maioria das pessoas sêniores ou estão empregadas, ou estão indo para fora do país, ou trabalhando remoto para empresas de fora, e aí acaba gerando uma competição até desleal com as empresas aqui brasileiras, né? E a gente tem muita pessoa júnior, né? Muita gente começando, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas querendo entrar na área de tecnologia, e aí esse papel de formação das empresas, não é porque as empresas são boazinhas, é óbvio que tem o papel social que muitas empresas se abraçam, né? É o papel social de realmente ajudar a formar, mas é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Que nem vocês mencionaram aí, daqui 3, 4, 5, 10 anos, como que a gente vai ter pessoas sêniores se a gente não ajudar a formá-las, né? E criar essas pessoas dentro da empresa? Uma boa parte do conteúdo que a gente produz para formar as pessoas dentro do Boozer Camp e do Boozer Tech, ele está disponível de graça lá no site de cursos que não sei se dá para colocar o link aí, né? Evolutio.io. O chamado Deja Vu, né? Que é o curso de Django e Vue do feijão com arroz que a gente usa aqui, tá lá dentro, tá de graça. E então assim, dá para quem fizer esse curso aí já manda um currículo pra gente, né? Tem o desejo de fazer a coisa pelo bem assim, social, né? Mas claro, precisa ser sustentável para a empresa, né? Se a gente for tentar só ser bonzinho, a gente não sobrevive, né? Então, o legal é quando a gente consegue alinhar as duas coisas, né? No próprio processo de seletivo do Boozer Tech, uma coisa interessante que eu achei muito legal, fiquei muito feliz de a gente poder ter feito isso, é que a turma que vinha de escola pública, no critério de seleção do Enem, a gente deu um chute para cima na nota, né? Para equiparar ali a nota de corte. Você pode pensar assim que tem um argumento de fazer isso pelo social, né? Pô, você está dando oportunidade a mais para quem teve a menos. Beleza, tem esse jeito de olhar para isso, mas tem um jeito, digamos assim, egoísta de olhar para isso também, que é o seguinte, olha, se eu estou querendo selecionar quem corre mais rápido e eu estou olhando para 2 corredores que estão no mesmo lugar, sendo que o corredor A saiu 500 metros atrás,
Então esses dois caras, eles não são equivalentes. O cara que saiu 500 atrás, ele é mais rápido. E se eu estou olhando para potencial, se eu estou olhando lá mais para frente, então assim, tá no meu interesse fazer essa distinção também, né? Baseado no critério social, por exemplo, de escola pública, que está associado com o socioeconômico, né? Então é muito bom quando a gente consegue associar as duas coisas, né? Quando a gente faz o social jogar a favor do que é bom para os negócios. Bom, pessoal, para fechar, eu quero saber se vocês estão contratando no momento. A gente está contratando, né? Mas muito menos, nossa velocidade de contratação sofreu uma queda brusca recentemente, né? Isso porque assim, o cenário econômico mundial está exigindo que todas as empresas de tech tenham mais cautela no controle dessa equação, né? De burn versus crescimento, né? Ou seja, o quanto de dinheiro você gasta para crescer mais rápido, né? Então, isso tanto é verdade, a gente tem visto aí, né? Quem acompanha aí está vendo várias empresas de tecnologia fazendo demissões em massa, que aconteceram assim rápido, né? Esse ano aí, nos últimos meses, né? Então, felizmente aqui a gente consegue controlar o nosso custo, né? Adequar para esse cenário, cortando o custo em outros lugares, né? Principalmente na operação, e não temos que cortar em gente. E mais para frente a gente vai retomar o nosso ritmo de contratação de antes, né? Então não estamos demitindo, não estamos cortando, né, em massa para cortar custo, mas seguramos aqui o ritmo de contratação. Então, recado para quem está assistindo e porventura queira vir trabalhar com a gente, mande seu currículo mesmo assim, né? Talvez no momento que você estiver assistindo, esse momento já tenha passado, né? E a gente já tenha retomado o nosso ritmo de contratação normal. Então, temos vagas, menos, mas temos. Só um comentário, assim, não é nem exatamente de contratação, mas o BuzzerTech, a gente deve ter novas turmas também todo ano, então quem quiser participar faz o Enem. E assim, eu incentivo muito que as pessoas participem desse tipo de evento de formação ou de bootcamps das empresas, porque não só da Buzzer, né, principalmente, mas das empresas em geral, porque faz muito bem, é muito bom. Pra minha carreira foi o que mudou tudo, assim, então dando esse incentivo também, pra quem estiver ouvindo e estiver se perguntando se pode participar desse tipo de iniciativa na Buzzer, pode. O BuzzerTech faz o Enem, gente, que é isso que a gente vai olhar ali como nota. Todos os links que a galera comentou aqui estão na descrição do vídeo. Sigam eles nas redes sociais, se inscrevam aí para os programas, façam os cursos. Muito obrigado pelo papo. A gente poderia, só desse papo de formação, como eu comentei, a gente pode de repente ver de gravar um outro vídeo só para falar dos programas de vocês e das iniciativas, mas muito legal mesmo. Obrigado. Obrigado, valeu demais, foi ótimo. Valeu! Todos os links que eu conversei aqui com o pessoal estão na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreva nos programas deles, siga nas redes sociais. O link para o LinkedIn dos convidados também tá aqui. E eu vou deixar um outro vídeo aqui no cantinho para você assistir agora. Tchau, jovem!